Olá, internautas! Começaremos hoje, aqui na sua G Minas TV Online, o G Minas Esporte, um programa que trará uma visão diferenciada do esporte em nosso município e região, trazendo os assuntos mais diversificados e mais atual do esporte na nossa cidade. E como não poderíamos deixar de ser, hoje estaremos trazendo aqui o nosso convidado, Carlinho Português, atual presidente da Esportiva, e que trará os assuntos novos que estão acontecendo aqui na nossa cidade, como é a Copa Coca-Cola, Tigers, patrocínios e como se darão os trabalhos da Esportiva. Boa noite, Carlinho, tudo bem? Tudo bem, é um prazer enorme, né, estar aqui e ser o primeiro, né, a estar junto com vocês aqui nessa inauguração desse programa. E acredito que a gente vai trazer, vocês vão trazer para a cidade, para a região, algo muito interessante, principalmente dentro do esporte, vivenciando tudo que roda na região. Com certeza, o prazer é nosso, Carlinhos, ainda mais aqui que a gente está vendo que inicia-se um trabalho diferenciado no que se refere ao futebol, principalmente nas categorias de base do nosso município. Mas antes da gente tratar nesses assuntos, fazer uma apresentação, quem foi Carlinho Português, principalmente qual a relação dele com a Esportiva, além da atual presidência. O Carlinhos sempre foi o menino sonhador, né? Primeiramente, o sonho vamos falar de milhares de crianças de Guaxupé, como milhões de crianças do nosso Brasil e do mundo, em ser um jogador de futebol. As oportunidades apareceram, né, ao longo do tempo, quando garoto ainda, e a gente, pelo fato da família muito humilde, muito simples, da gente ser criado na roça, o mundo da bola me assustou quando eu saí de Guaxupé. E a gente teve um retorno assim, bem precoce realmente na minha saída para o Rio, na minha saída para São Paulo, para Campinas, enfim. Eu percebi que era um regime um tanto quanto militar. E essa paixão começou logo nos meus 8, 9 anos de idade, a saída de Guaxupé com os meus 15 anos, 16 anos, e depois no retorno a possibilidade de estar ingressando na Sociedade Esportiva Guaxupé, quando a procura do Macalé, na grande fase da Sociedade Esportiva Guaxupé, aonde foi realmente destaque no Brasil e uma das melhores equipes dentro de Minas Gerais na ocasião, né? 76, 77, 78, e que a gente iniciou todo esse processo de estar realmente inserido dentro do futebol guaxupeano, principalmente dentro da Sociedade Esportiva Guaxupé, com uma paixão, com uma determinação, com uma vontade a mais de poder fazer algo para a Sociedade Esportiva Guaxupé, para a cidade de Guaxupé, e poder participar naquele momento de uma equipe histórica. Logicamente, eu muito novo, não participava dos jogos, mas eu tive o prazer de conviver a história praticamente toda da Sociedade Esportiva Guaxupé, onde jogou naquela ocasião o Pascoal, o Bassi, Hamilton, Roberto Lima, o Jair, o próprio Pérez, Hamilton, Armando, Simonal, Roberto Elise e Quincas, que foi a grande vedete do futebol guaxupeano e do futebol mineiro na ocasião. E dali se foi, Rodrigo, dali se foi essa paixão, essa interação com a Sociedade Esportiva Guaxupé, com o esporte guaxupeano de uma maneira geral, entendeu? E eu vivi essa vida da Sociedade Esportiva Guaxupé até meus, vamos falar assim, até meus 29 anos, 30 anos. Nessa fase eu já estava morando em Alfenas, já estava casado com filhos, aonde nós já vivemos uma outra situação da Sociedade Esportiva Guaxupé, que seria a segunda divisão, entendeu? Aonde eu estava em Alfenas, os diretores da ocasião, que eram o Zé Carlos Joanelli, o Zé Francisco Joanelli, o nosso falecido e saudoso Zé Tavares, que era o presidente na ocasião, contactou eu em Alfenas, falando que precisava dos meus serviços da Sociedade Esportiva Guaxupé, e logicamente a gente não poderia falar não, principalmente pelas pessoas que estavam envolvidas, principalmente pelas cores da Sociedade Esportiva, do brasão da nossa cidade. Enfim, é uma relação muito ampla e extensa. A Esportiva realmente mora no meu coração, assim como mora no coração de todos os guaxupeanos, e hoje esse grande desafio, né, de assumir a presidência da Sociedade Esportiva Guaxupé num momento muito delicado da vida dela, os seus 61 anos, mas os 61 anos sem ter assim, uma coisa real, uma coisa que os presidentes, na maioria deles que passaram, não deixou uma estrutura montada. Então o objetivo nosso realmente é esse, começar um trabalho de base, alicerçando, primeiramente arrumando toda a parte burocrática da Sociedade Esportiva Guaxupé, a parte vamos falar assim, de documental, para que a gente possa realmente trabalhar com o pé no chão e legalmente. Uma coisa limpa, ter uma trajetória dentro dela que possa possibilitar futuramente outros gestores dar continuidade num trabalho que a gente iniciou há poucos dias.
Perfeito. Você falou tanto da história, né? A gente vê que você acompanhou muito, viveu a história. Hoje você como presidente, você puxando essa história, lembrando que foi um time grandioso em Minas, os Tigres de Minas. O que foi o diferencial daquele trabalho? A gente sabe que o futebol antigamente era bem diferente, mas que oportunizou a esportiva a chegar nesse destaque. Primeiramente, acho que eram as facilidades que tinha de, vamos falar assim, dos amantes do futebol de Guaxupé, poder colocar cada um dentro das suas possibilidades algum recurso dentro da Sociedade Esportiva Guaxupé. A gente sabe que eram muitos torcedores abnegados realmente, que colocavam a mão no bolso e tiravam e faziam as coisas acontecer. Segundo, mesmo nessa ocasião, o futebol nacional, ele não tinha essa força financeira que tem hoje. Então foi possível, na ocasião, São Paulo mandar praticamente uma equipe montada para Guaxupé, onde teve os grandes destaques, inclusive o Pérez, depois da saída dele de Guaxupé, voltando para o São Paulo, ele foi campeão brasileiro com o São Paulo, jogando contra o Atlético Mineiro dentro do Mineirão, entendeu? Então hoje a gente assume essa responsabilidade, esse desejo, e eu contactando algumas equipes profissionais, assim como o Santos, que eu já estive lá, possibilitando nessa tentativa de trazer alguns jogadores de categoria de base para cá, para que ele pudesse amadurecer. Hoje você vai no Santos, no Palmeiras, no Corinthians, você pega moleque com 16, com 15 anos e já está ganhando seus 20, 30, 40, 50 mil reais. Então hoje esse tipo de parceria, na realidade não que seja inviável para a Sociedade Esportiva Guaxupé, para Guaxupé, mas hoje as grandes equipes têm essa preocupação. Se não for aquele jogador que sabe que não vai dar mais frutos a ela, poderemos até ter o sucesso nisso. Mas hoje as portas ficam um pouco, vamos falar assim, fechadas nesse contexto desse tipo de parceria. Porque eles estão investindo muito na categoria de base e os garotos hoje, pelo fato de não ter um vínculo muito forte com as equipes, então as equipes têm realmente já começar a pagar um salário para ele logo cedo, para que eles tenham um vínculo afetivo com essas grandes equipes. Carlinho, como está sendo a experiência de ser o presidente de uma... Hoje ela não tem um trabalho realizado ainda, estamos caminhando para isso, mas ainda é uma grande entidade esportiva, né? A esportiva, ela tem um nome nacional. É impressionante esse desafio que eu lancei para essa minha trajetória, a trajetória da Sociedade Esportiva Guaxupé, para esse desafio. Eu sabia que ela estava numa situação delicada, mas não tão delicada como eu encontrei. Mas essa parte está sendo superada dentro de, vamos colocar em mais 20, 30 dias, a vida dela está limpa, regularizada. Mas, porém, eu percebo que a Sociedade Esportiva Guaxupé, ela vai além do nosso município, além do nosso estado. Hoje ela é um nome forte nacionalmente. Eu recebi nesse curto período que eu estou à frente da Esportiva, nesses 4 meses, que eu fui eleito dia 5 de maio, e até então eu recebi, vamos falar assim, no mínimo umas 20, 30 ligações de todo o Brasil, me questionando de uma possível parceria, entendeu? Parceiros esses de tudo quanto é natureza que você imaginar. Muitos deles vieram até Guaxupé, a pedido meu, que a questão de olhar olho no olho, ver qual que é a intenção de cada parceiro, o que eles vão trazer, se vão trazer só o material humano, se vão trazer parceiros financeiros, e a gente começa a entender realmente o que é o mundo da bola. Dentro dessa parceria, surgiram algumas de grande interesse da Sociedade Esportiva Guaxupé, que são pessoas, parece, comprometidas para o lado bom, mas, na maioria das vezes, os parceiros só querem vir aqui para usar a Sociedade Esportiva Guaxupé, para usar a nossa cidade, para usar o nosso nome, o nome de todos nós que estamos compondo esse desafio. Então, eu posso dizer categoricamente que são bandidos do meio do futebol, entendeu? Ações que eles faziam anteriormente, não digo que foi 100% dos diretores, mas uma grande camada deles, usava a Sociedade Esportiva Guaxupé como meio de arrecadar, logicamente, um dinheiro fácil, entendeu? E hoje, se eu quisesse usar desse meio, desse artifício, eu te falo que eu ganharia mais dinheiro com a Sociedade Esportiva Guaxupé que propriamente com o meu trabalho. Mas a gente pegou, não digo Carlinhos português, essa nova diretoria pegou esse desafio, assumiu esse desafio com uma proposta de fazer algo diferente, e é isso que a gente está buscando realmente. Tanto é que no curto espaço de tempo a gente já está
com a parte documental quase todas em dia, já com desafios de participar de algumas competições a nível internacional, entendeu? Que é essa Copa Coca-Cola que nós estamos disputando em Ribeirão. Seria até uma pergunta que eu iria fazer, a gente sabe que a Esportiva está com esses programas documentais. Conseguimos então dar entrada no cartório, Carlinhos, a parte de oficializar a nova diretoria, finalmente está caminhando. Depois de, vamos falar, praticamente entre 90 e 120 dias, né? A busca de 126 assinaturas de diretorias e diretores de 2003 até a atual diretoria, pegando assinatura, qualificando todos eles. Nós tivemos a felicidade na terça-feira passada, da entrada no cartório para uma análise de todas as atas correspondendo deste período de 2003 até então, para ver quais delas que a gente vai ter a obrigatoriedade de estar realmente registrando, para dar uma legalidade jurídica para a Sociedade Esportiva Guaxupé. Então eu acredito que 20 dias, 30 dias no máximo a gente tem uma novidade aí, e espero realmente que a gente esteja nesse caminho que trilhou nesses dias agora, esse caminho certo, para que o cartório possa dar uma legitimidade para essa diretoria, para que a gente possa trabalhar com consistência. Aproveitando o gancho que a gente está falando da parte burocrática, nas eleições passadas da diretoria a gente teve muita polêmica em diversas mídias a respeito de como seria a forma de eleição e quem poderia votar ou não. Esse problema da Sociedade Esportiva Guaxupé hoje está resolvido? Precisa resolver? O que precisa acertar? Corremos o risco de acontecer isso daí de novo? Não, hoje a parte, vamos falar assim, que seria do conselho, no caso, que você está, pelo que eu senti a sua pergunta, o conselho hoje ele está dentro do que o próprio estatuto exige, que são 20 efetivos, certo? Que tem o poder de voto e tem mais os suplentes. Então, a parte legal estatutária da Sociedade Esportiva Guaxupé hoje, ela está redondinha. Acertando a parte documental da esportiva, a gente temos que entrar no cartório, vai ter análise, se tudo der certo, torcemos para que esteja tudo bem encaminhado. Quais são os próximos passos, Carlinhos? Para este ano, a gente ainda está dentro já se encontra dentro de uma realidade, a disputa do projeto Tigers, que é um projeto dentro da Sociedade Esportiva Guaxupé de categoria de base, participando em Ribeirão Preto e com sucesso. Com sucesso, não digo dentro das 4 linhas. Eu acho que o sucesso maior realmente está sendo fora das 4 linhas, em termos de estrutura que nós levamos para Ribeirão, que surpreendeu não só nós, mas o próprio pessoal da Coca-Cola, entendeu? Dando uma importância muito grande a essa competição, fazendo jus ao convite que fizeram para nós, entendeu? Então, vamos falar assim, em termos de classificação, eu acho muito difícil que a gente possa passar para a outra fase, mas o que importa para nós no momento é dar visibilidade para o projeto, dar visibilidade para a cidade de Guaxupé, para a Sociedade Esportiva Guaxupé, partindo de torneios e campeonatos a este nível, né, que é nível internacional. Tanto é que lá tem o olheiro de várias camadas do meio do futebol, como a Traffic, como outros grandes empresários que já teve o contato comigo, deixando o contato para que se a gente quiser colocar algum jogador dentro de algum projeto deles ou na confiança deles para que eles indicam futuramente para alguma equipe, não só do Brasil como da Europa, que a gente possa ter esse contato. E é uma coisa muito rápida que as coisas que passam a acontecer. Eu fiquei muito surpreso quando nós recebemos o convite da Coca-Cola, que foi assim, me pegou de surpresa, e a gente teve que montar uma estrutura de logística e de material humano muito rápido, e agora a gente, dentro dessa competição, nem bem terminou, a gente já tem outras propostas, outros convites para participar de outros torneios, de outros campeonatos a nível internacional também, já para o final do ano, e para 2014 a gente já tem 2 convites também, convidando, participando a gente do interesse que colocasse a Sociedade Esportiva Guaxupé nesses torneios em nível internacional. Então isso para nós é muito prazeroso, é um desafio muito grande, mas a gente está encarando nisso com muita responsabilidade. Antes da gente falar um pouco da estrutura da Copa Coca-Cola, que a gente já conversou em off e foi uma coisa que impressionou a estrutura do campeonato, para quem não está por dentro ainda do assunto, o que é esse projeto Tigers, Carlinhos? Para quem não está assimilando, é esportivo, não é esportivo, é diferente, não é? O que é o Tigers hoje?
Primeiramente, a gente tem conhecimento, todos têm conhecimento, você tem, a região, a cidade de Guaxupé, que a esportiva está inexistente na realidade. Ela esteve participando de um campeonato glorioso ano passado, é louvável o trabalho profissional que foi realizado ano passado aqui em Guaxupé, mas porém, em termos de papelada, ela não existia, ela não tem um registro no cartório, não tem um registro na federação, entendeu? Então, a gente, para pegar recursos hoje do poder público para trabalhar a categoria de base, de um recurso da esfera estadual ou federal, a gente não tem essa possibilidade. Então, ela estava, vamos falar assim, na estaca zero. E como almejando algo para a Sociedade Esportiva Guaxupé, ela é tão grande no cenário nacional, e veja assim, não só ela como qualquer equipe de futebol brasileiro, se não tiver um trabalho consistente na categoria de base, a gente não vai ter como alimentar no futuro próximo um futebol profissional. Então, o primeiro desafio é como se eu estivesse... Esses garotos hoje são os meus filhos. É como se fosse o meu filho dentro da minha casa. Eu tenho que colocar ele primeiramente no parque, para depois passar ele para ele formar no parque, para ele ir para a escola primária, para depois ir para o que eles falam, né, a 8ª série, o que seria o secundário, né? Colegial, para depois eles fazerem uma faculdade, depois eles prestaram um vestibular. O futebol não é diferente, então a gente tem que iniciar lá embaixo, com a categoria sub-11, sub-12, sub-13, enfim. Então nós lançamos esse desafio, como lá em Ribeirão, nós não podemos ter vínculo com o futebol profissional, não pode ter vínculo com garotos federados, entendeu? Não pode ter ninguém participando desse campeonato. São 29 sedes em todo o Brasil, não pode ter um garoto federado, não pode ter uma equipe federada. Como nós recebemos o convite, qual que era a nossa intenção? Era participar ou não participar? Logicamente, a gente não poderia falar não num convite nesse contexto. Então, nós arrumamos o Tigers Guaxupé, o Tigers Brasil, que seria a categoria, um projeto da Sociedade Esportiva Guaxupé, de então, entendeu? A Sociedade Esportiva Guaxupé inativa, e nós começamos esse projeto para dar sequência na Sociedade Esportiva Guaxupé, aonde me parece que caiu na graça do povo, aonde a gente conseguiu um recurso através da Fiat, da montadora Fiat de Betim, para que custeasse toda essa ida, esse trabalho de logística, para que a gente pudesse fazer essa primeira apresentação. Então eu acredito que é um projeto audacioso. Essa equipe Tigers, ela vai ser um projeto paralelo à Sociedade Esportiva Guaxupé no futuro, entendeu? De preferência em locais distintos, entendeu? A gente não misturando essas categorias, mas eu tenho certeza que o que a gente está sentindo e recebendo, a gente está no caminho certo, e acredito muito no trabalho de base, que se não for dessa maneira, a gente nunca vai ter um material humano para trabalhar lá na frente. Então a gente está muito confiante no que está fazendo e com a certeza de que realmente tem que ser dessa maneira. Se não for dessa maneira, vai todo um trabalho jogado fora, assim como no longo dos 61 anos da Sociedade Esportiva Guaxupé. Hoje vamos inverter as bolas. Eu te faço uma pergunta e faço uma pergunta para quem está nos assistindo. O que a Sociedade Esportiva Guaxupé hoje tem de patrimônio? Patrimônio, não sei se o campo é dela ou não. Ela não tem um par de chuteira, ela não tem um par de meia, ela não tem um par de luva, ela não tem uma bola, ela não tem nada. Então, a vida dela tem 61 anos, mas ela não tem patrimônio algum. Então, a gente quer dar uma definição, um rumo justamente para isso, para que amanhã ela tenha um patrimônio. Qual que é o melhor patrimônio da Sociedade Esportiva Guaxupé? Primeiro é a categoria de base, e o segundo é seus torcedores. O dia que tiver um trabalho consistente, você consegue trazer os torcedores para junto de você, e você tem a facilidade de arrumar investidores, porque está vendo que o trabalho de base está sendo bem efetuado e, consequentemente, o trabalho bem feito da categoria de base, você vai ter um profissional consistente. Então, essa é a nossa preocupação. Falando em patrimônio, Carlinhos, aí eu até não soube falar para você, é uma dúvida que normalmente o pessoal tem. O Carlos Costa Monteiro é público ou é da Sociedade Esportiva Guaxupé? Te confesso, Rodrigo, que eu não tenho esse conhecimento. Porque lá a gente usa falar que é o campo da Sociedade Esportiva Guaxupé, da esportiva. Mas me parece que o Carluta, quando deixou esse bem para o município, deixou como uso, como direito e prioridade para a Sociedade Esportiva Guaxupé, entendeu? Mas, na realidade, eu não sei se existe o documento, se não existe.
que dá essa legalidade, essa legitimidade, esse poder para a Sociedade Esportiva Guaxupé estar sempre à frente do uso do campo da Sociedade Esportiva Guaxupé ou do Carlos Costa Monteiro, como queira fazer essa nomenclatura. Mas o interessante é que, independentemente da maneira que seja isso legalmente, se é de direito do poder público ou se é de direito da Sociedade Esportiva Guaxupé, o importante é que hoje a gente trabalha dentro de um sincronismo, dentro de um só pensamento, que aquilo ali é o que nós temos de melhor para a cidade de Guaxupé. Que aquilo ali é o poder público que hoje cuida para que favoreça não só o campeonato municipal, mas muitas das categorias de base que existem dentro de Guaxupé e que sempre foi a casa da Sociedade Esportiva Guaxupé. Então a gente está afinado nesse sentido, a gente tem um conhecimento que a gente não pode desfrutar tanto do Carlos Costa Monteiro ou do campo da esportiva pelo fato de que não é só a Sociedade Esportiva que está em atividade, nós temos um campeonato em andamento com 18 equipes e essas 18 equipes são pessoas que representam o nosso município, pessoas que são contribuintes no nosso município e que têm o mesmo direito que a Sociedade Esportiva Guaxupé tem no estádio. Então a gente tem essa consciência, a gente é parceiro do poder público e o poder público é parceiro também do projeto Tigers e da Sociedade Esportiva Guaxupé, assim que estiver toda a documentação, essa parte burocrática em dia. Eu não digo só o poder público, eu vou até além disso. O próprio prefeito Jarvis Correia Filho já se colocou à disposição de ser um parceiro muito forte da Sociedade Esportiva Guaxupé, como empresário, como torcedor e como prefeito do nosso município. Então, dentro desse contexto, eu vejo que a gente pode tornar a Sociedade Esportiva Guaxupé muito forte dentro de um curto espaço de tempo. Os problemas nossos agora, logicamente, está esbarrando sempre na parte de papelada. Tanto é que acabou de falar que o prefeito vai ser, tanto como empresário, quanto político, como torcedor, um grande parceiro, mas esbarra nos problemas de papelada. Fora esse problema de papelada, de burocrático, você já começa a visualizar quais são os principais problemas que pode ter no próximo etapa, assim que esses papéis ficarem prontos? É óbvio que a gente vamos falar assim, a gente é novo nessa questão de gestor do futebol profissional, é onde requer um cuidado muito grande, e mesmo porque as pessoas têm uma confiança muito grande no meu trabalho, eles têm uma esperança que a gente possa fazer algo diferente. Pelo fato de ter tido sucesso como atleta amador, como atleta de equipe profissional dentro da Sociedade Esportiva Guaxupé, do sucesso dentro dos eventos de campeonatos que nós fizemos dentro da Copa União, da Copa Guaxupé, onde a gente colocava na ocasião, em 2003, 2004, 2005, a média de 2.000, 3.000 torcedores dentro do estádio municipal. Dentro dos eventos que nós trouxemos para Guaxupé, como a Seleção Brasileira de Master, o Corinthians e Palmeiras e outros eventos esportivos, criou-se me trouxe perante o público de Guaxupé, principalmente os torcedores, uma confiança muito grande das pessoas. E isso transfere uma responsabilidade muito grande para a minha pessoa. Então, acho que todos os presidentes, eles tinham o direito de errar porque eles não eram tanto da área. E eu acho que eu sou o único até o momento que não tenho o direito de errar, que eu não posso errar. Então, eu tenho que fazer uma coisa realmente muito clara, eu tenho que fazer uma coisa muito transparente, eu tenho que fazer uma coisa muito bem pensada, entendeu? Muito bem pensada. E o nosso projeto de diretoria, quando eu fiz o convite a cada um, foi justamente isso. Não precisa preocupar que eu não vou meter o pé pelas mãos. Eu não vou querer vender fantasias, eu não vou agir com irresponsabilidade. A Sociedade Esportiva é uma entidade, é uma instituição muito séria e de muito valor. Então, as ações nossas é tudo ações pensadas. Repito, eu sou um grande sonhador, eu quero ver a esportiva muito forte, mas primeiramente a gente tem que fortalecer ela fora de campo, para depois transformar essa força da Sociedade Esportiva para dentro das quatro linhas, entendeu? Então esse vai ser o grande desafio nosso, e o que me assusta a partir do momento que toda a parte burocrática estiver solucionada, logicamente a grande paixão do torcedor, muitas pessoas não querem saber da categoria de base, do trabalho do Tigers, não quer saber se a gente está disputando uma Copa Coca-Cola no momento, se a gente já tem um convite para ir para Uberlândia em dezembro, que já confirmamos a participação em Uberlândia,
dia 15, 16, 17, 18, são praticamente uma semana em Uberlândia, onde nós já confirmamos a nossa participação e praticamente já estamos com a estrutura montada para esse evento. Já temos o convite para o ano que vem de participar em Poços de Caldas de 2 grandes eventos com as categorias de base. Então o torcedor não está interessado na categoria de base, a maioria deles. Mas eu, como gestor, eu tenho que preocupar. O torcedor, na realidade, ele quer o futebol profissional. Ele quer pagar os R$10 dele, pegar a meia dúzia de latinha de cerveja dele lá no pavilhão, encostar na alambrada e descer a ripa nos jogadores, ou seja, desabafar um pouco. E é de direito dele, entendeu? Mas eu peço a eles que eles tenham um pouco de paciência, é óbvio. Me assusta, assim, a partir do momento que a gente partir para o lado profissional, que você tem que fazer uma coisa com consistência, mas porém com muito cuidado. Porque o futebol profissional, ele requer muito cuidado. Primeiro, ele é muito dispendioso. Segundo, você traz pessoas de todo lado do Brasil e de todas as camadas sociais. Você está tirando um pai ou um filho de dentro da sua casa para trazer para defender o nome da sua cidade, o nome do seu brasão, o nome do seu escudo. Então tem que ter muita responsabilidade nessas ações para não acontecer. Não tô procurando culpado, não quero fazer crítica a ninguém, mas para não acontecer o que aconteceu o ano passado, entendeu? Que foi uma coisa assim que nos abateu demais com tudo que aconteceu, com a perca de um atleta, com a situação da maneira que os atletas foram tratados aqui em Guaxupé, como diz, correndo o boné realmente para que eles pudessem terminar um campeonato dentro de uma dignidade, e eles nos deram a resposta. Os atletas, a comissão técnica, deu a resposta para o povo de Guaxupé. Mas eu fico me perguntando se o povo de Guaxupé deu essa resposta para esses atletas. Então, se eles querem realmente uma sociedade esportiva Guaxupé forte, fora de campo e dentro das 4 linhas, eu acho que agora é o momento da nossa sociedade mobilizar realmente, estender a mão, ter a humildade, porque na realidade uma diretoria é composta de 40 membros, mas que pega o boi a unha realmente, agora eu estou vendo que é 2, 3 só, entendeu? E isso, infelizmente, é quase em todas as instituições que a gente conhece. Mas se nós, que gosta da cidade, que gosta da região, que gosta da Sociedade Esportiva Guaxupé, e se é que gosta realmente, como eles falam que gostam e que me cobram, eu quero ver futuramente da maneira que eles vão aceitar os projetos e da maneira que eles vão encarar a Sociedade Esportiva Guaxupé. Porque loucura a gente não vai fazer. A gente vai colocar um profissional dentro de um contexto que a esportiva possa estar subindo passo a passo os degraus. A gente nunca vai colocar uma esportiva tão forte numa competição de falar que, puxa, ela vai subir da 3ª divisão para a 2ª, da 2ª para a 1ª. Primeiro que nós não estamos estruturados para isso, entendeu? Então é tudo ações pensadas que a gente está fazendo. É isso aí, fica o nosso convite então para você, internauta, acompanhar esse trabalho diferenciado que está sendo feito nas categorias de base da nossa Sociedade Esportiva Guaxupé. Vamos aproveitar o momento para 3 minutinhos para chamar os nossos comerciais e logo mais voltaremos continuando esse assunto a respeito Copa Coca-Cola, projetos da esportiva, novidades que o Carlinhos já soltou algumas aqui pra gente, desses novos campeonatos que vão vir. 3 minutinhos e estamos de volta. Estamos perto de erradicar a pólio. Será uma grande conquista no mundo. Junte-se a líderes, personalidades, pessoas do mundo todo. E ajude a mudar o mundo, você também. Falta só um pouquinho para acabar com a pólio. E aí, já conversou com seu filho sobre de onde vêm os bebês? Aquela história da sementinha, eu acho que fica mais próximo da realidade. E sobre o que ele quer ser quando crescer? Ele quer ser veterinário de bicho grande. Sobre sexo, já falaram? Abertamente. Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer?
O crack cobra um preço muito alto. Você está a fim de pagar? Converse com seus filhos. Dê atenção. Oriente. Crack. É possível vencer. Toda vez que eu subo no palco e as pessoas cantam comigo é uma sensação maravilhosa. Hoje eu convido vocês a se juntarem a mim por outro motivo: o diabetes. Atualmente são milhões de portadores de diabetes, mas essa epidemia pode ser controlada com educação e prevenção. Esse é o símbolo do Dia Mundial do Diabetes. Acesse o site e faça parte desse círculo. Vamos controlar o diabetes agora! Voltamos então com o programa Geminas Esporte, onde estamos tratando hoje sobre o assunto Sociedade Esportiva Guaxupé. Carlinho, até onde a prefeitura influencia no trabalho da esportiva e a esportiva precisa da prefeitura? Olha, eu desde quando eu assumi a Sociedade Esportiva Guaxupé, que eu fui eleito, eu tive a satisfação de ter 2 encontros com o prefeito municipal, o Jarbas Correia Filho, onde ele, como eu já falei anteriormente, ele se colocou à disposição de tudo que estiver acontecendo dentro da Sociedade Esportiva Guaxupé. Seja ela categoria de base, ou seja ela profissional, ele não interfere nas decisões da diretoria da Sociedade Esportiva Guaxupé, ele deixou muito claro isso. E questão burocrática, só ajuda a partir do momento que ela estiver realmente legalizada. Que é o certo. Que ela estiver realmente no caminho correto, no caminho limpo, aonde ele também busca uma visibilidade para a Sociedade Esportiva Guaxupé e para a cidade de Guaxupé também. E principalmente, se ele já fazia isso como presidente na ocasião, agora você imagina como prefeito, né, com o poder na mão de poder estender todo esse elo de ligação com a equipe que é a grande paixão dele, que é a Sociedade Esportiva Guaxupé. Então é óbvio que a gente está procurando, na medida do possível, não depender do poder público. Isso não quer dizer que eu não seja bem relacionado com o diretor de esporte, com o Marcos Buled, com a Selma, com o próprio prefeito, ao contrário. Todos eles sabem que eu sou parceiro deles, que eu sou do grupo deles, entendeu? Mas como a gente está buscando algo diferente para a Sociedade Esportiva Guaxupé, ou está caindo no mesmo erro que os outros cometeram, pegar a Sociedade Esportiva Guaxupé e bater na porta do poder público, pedindo para eles carregar a Sociedade Esportiva Guaxupé, carregar os diretores da Sociedade Esportiva Guaxupé nos ombros, eu acho que não é leal, eu acho que não é o correto, e eu acho que aí não é a independência da Sociedade Esportiva Guaxupé. Então a gente está buscando outro caminho, um caminho legal, buscando parceiros de fora. Você vê que nesse projeto Tigers veio parceiro da Fiat. A gente tem uma grande novidade, e o pessoal talvez até vai dar uma risadinha, mas possivelmente, eu que só conheço Juruáia, Guaranésia, Malemão, Muzambinho, Malemão, Areado, nós estamos na iminência agora de ir até os Estados Unidos, fazer uma visita no Orlando City e fechar uma parceria com o Orlando City na questão de ser parceiros não só na parte do futebol, como na parte também de mandar garotos para lá, para as universidades dos Estados Unidos de Orlando, entendeu? Então isso já está, até em termos de documentação, já começamos a preparar essa documentação para que a gente possa estar viajando no mais tardar no começo de novembro. Então você vê que os nossos projetos são projetos realmente audaciosos. Nós não podemos ficar pensando só aqui em Guaxupé. Minas Gerais é um estado pobre. O futebol de mineiro, na verdade, é uma várzea, entendeu? A gente tem visto até o que está acontecendo no Campeonato Mineiro. A gente vê exatamente. Então a gente tem que buscar algo diferente, e algo diferente consiste nisso. Mas, fundamentalmente, o importante de tudo isso é que a esportiva precisa, sim, da prefeitura, e a prefeitura tem nos atendido dentro daquilo que ela é possível também. E a esportiva também é importante para a prefeitura, para a cidade de Guaxupé e para a região. Então acho que tem tudo para dar certo esse casamento, essa parceria, essa intenção de fazer um futebol sério, um futebol diferenciado. A gente não quer ser melhor do que ninguém não, entendeu? Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu acho que o que diferencia a nossa diretoria das outras é a vontade de acertar. E a vontade de acertar, às vezes, você comete erros, sim, entendeu? Eu sou um pouco precipitado nas coisas, eu quero que as coisas aconteçam muito rápido, muito
Eu sou muito assim, a questão de dinamismo, acho que eu pego por isso, de querer que as coisas aconteçam muito rápido. Então foi assim na Copa Coca-Cola, está sendo assim com muitos outros projetos que a gente está em busca aí, e querendo colocar como realidade. E esses projetos que nós colocamos, que é a participação em verdade, que é a participação em Poços de Caldas, que é essa nossa ida para os Estados Unidos, hoje eu posso garantir para vocês que ela é real, entendeu? Ela é verdadeira, e eu acho que futuramente isso trará um benefício muito grande para a nossa cidade. A gente tem uma outra novidade que a gente está à espera de um convite da Federação Mineira de Futebol ou da Federação Paulista de Futebol, o convite para participar da Copa São Paulo de Futebol Juniores, que começa, se não me engano, dia 4 de janeiro de 2014 e termina dia 25 de janeiro. É um tiro curto, mas, porém, você fala e pergunta, mas é um campeonato caro. É um campeonato caro, mas onde a gente já tem o parceiro que, efetivando esse convite, ou pela Federação Mineira ou pela Federação Paulista, a gente já tem todos os custos já definidos, entendeu? Essa preocupação a gente não precisa ter. A gente vai ter a preocupação de arrumar um material humano e de preparar toda a documentação, que vai ser um tempo muito curto para nós. Inclusive, nós tivemos contatos no final da semana passada na federação, tivemos um contato hoje na federação, e possivelmente dentro da semana, ou mais tardar no final de semana, eu quero estar procurando o prefeito municipal para levar ele, né, o conhecimento dele de toda essa possibilidade, e quem sabe dentro dessa conversa ele manifesta favorável. E eu acho muito importante para a cidade de Guaxupé, eu acho muito importante para a Sociedade Esportiva Guaxupé, colocar o nosso nome, a nossa marca, o nome da marca de Guaxupé, o nome da Sociedade Esportiva Guaxupé, dentro de uma Copa de tanta visibilidade hoje como a Copa São Paulo de Futebol Júnior, aonde não precisa falar, aonde os maiores craques do futebol brasileiro nasceram dentro dessa competição. E quem sabe eu, como um sonhador, a gente não possa estar semeando ou jogando um garoto dentro dessa competição e futuramente ele ser um grande aço do futebol brasileiro, quem sabe do futebol mundial. Então, o Carlinhos português, o Carlos Alberto Paulos, ele é aquele moleque sonhador, um moleque que foi criado até os 18 anos no Cabo da Enxada, porém teve um berço de ouro, era sonhador, continua sendo sonhador e vai correr atrás dos seus sonhos e para realizar sonhos dentro do nosso município. Para participar de um campeonato desse nível, a equipe precisa estar também entrosada, parte de treinamento. Como se deu a formação da equipe para esse campeonato, que foi tão, assim, uma surpresa a participação da esportiva até nesse campeonato através do Tigers? E como vai ser a parte de preparação desses meninos para esses próximos campeonatos? Primeiramente, foi assim que foi efetivado o convite, né, para nós, o primeiro nome que veio na nossa cabeça, e não poderia ter sido diferente, e seria até deselegante, principalmente da minha parte, de não convidar e levar o conhecimento do Emerson Ricciardi, que é o alemão, e do Rodrigo Stamponi, que é o Tiguita, porque já faz um trabalho consistente de muitos anos no Mogiano. Eu já fui parceiros dele no Mogiano. A gente tem uma afinidade muito grande, não só dentro do futebol, do esporte, mas fora dele também. Então, nessa hora, eu acho que o respeito ele fala mais alto. Realmente, vamos falar assim, a parceria, a fidelidade, você consegue trazer resultado satisfatório para o conjunto da obra. Nós tivemos o conhecimento, efetivado o convite. A primeira pessoa que eu procurei foi o Diguita, foi o Emerson Alemão. Coloquei para eles a situação. Procuramos o Anselmo como diretor de esportes do Poder Público e também como primeiro diretor das categorias de base da Sociedade Esportiva Guaxupé, para que a gente pudesse estar discutindo alguns nomes, já preparando os meninos. O Diguita, você bem sabe que ele tem esse mapeamento com uma facilidade muito grande, que ele já trabalha no SESI há muitos anos. Então foi montada uma estrutura com alguns garotos de Guaxupé e a gente participando também, aproveitando uns meninos de Guaranese. Mas a gente tem um conhecimento, e é notório isso, que os garotos da Guaranese que estão participando conosco, eles estão anos-luz à nossa frente. Porque na Guaranese realmente existe um trabalho mais consistente
que o nosso. Que não é culpa do Emerson, não é culpa do Diguita, não é culpa da atual administração ou da atual diretores do Departamento de Esporte. Isso é uma cultura que vem lá de trás. Que se falam que fazem um trabalho social e na realidade não é feito nenhum trabalho social e nem dá oportunidade para fazer um trabalho consistente de formar esses garotos. Ou ele como homem ou ele como atleta. Então, dentro desse contexto aí, o Alemão, o Diguita e o Anselmo teve uma participação muito efetiva, de muita grandeza, para que pudesse dar essa oportunidade da Sociedade Esportiva Guaxupé, do Tigers, esse projeto Tigers está sendo representado por nós dentro de uma competição que, quando nós estivemos do sorteio, simplesmente foi transmitido para 149 países o dia do sorteio. Então o nome de Guaxupé foi levado para 149 países. É uma competição internacional. É internacional, então. É nível internacional, entendeu? Então dentro dessa competição existem vários aspectos positivos, como se a gente fosse campeão, coisa que já praticamente se tornou impossível da própria classificação, desculpa, mas se a gente se tornasse campeão dessa fase, a gente está passando para a fase do Rio de Janeiro, onde você tem todo o material por conta da Coca-Cola, toda a alimentação por conta da Coca-Cola, toda a despesa de estadia de hotel por conta da Coca-Cola e ainda viagem de avião por conta da Coca-Cola. Então você vê que é um campeonato sério, uma empresa que não precisa ser comentada aqui da seriedade que é a Coca-Cola, e que nós entramos lá não, que a porta estava fechando, nós conseguimos entrar, fazendo um bom papel, principalmente em termos de estrutura, na onde já comentei que está chamando a atenção do pessoal, e que a gente quer é dar continuidade a isso, entendeu? A gente quer fortalecer esse elo com todos. Então, basicamente, se não fosse essas três pessoas aí, o Alemão, o Diguita e o Anselmo, possivelmente seria quase que impossível essa participação nossa. Então a gente tem assim, uma gratidão muito grande, e principalmente para colocar esses meninos que realmente têm alguns talentos aí, não só de Guaranese como de Guaxupé, que se a gente trabalhar ele ao longo do tempo, eu tenho certeza que a esportiva será muito bem representada dentro de 4, 5, 6 anos. Então assim, a gente teve pouco tempo de treino. Essa equipe pegou os meninos de Guaranese, meninos de Guaxupé. Essa talvez seja a base dos trabalhos futuros aí da Sociedade Esportiva Guaxupé? Na realidade, poucas pessoas estavam acreditando nessa ida para esse campeonato da Coca-Cola, esse torneio. Tem garotos que têm interesse da Juruá em vir para o projeto, tem garotos diferenciados de Nova Resende, de Muzambinho, e que iriam para lá conosco. Mas, porém, naquele momento eu achava que os nossos jogos seriam todos eles de manhã. Então o pai impossibilitou dos garotos estarem conosco pelo fato de ter que sair de madrugada ou de Nova Resende ou de Muzambinho e trazer esses meninos para a gente sair de viagem. Então não foi possível eles estar conosco. Mas o grande sonho meu é montar uma casa, uma república em Guaxupé, e lá na Guaranésia, quem que é o melhor que tem aqui é 2, 3, vamos para Guaxupé, em Muzambinho, em Nova Resende, em Juruá, em Anseburgo, ou onde quer que seja. Trazer eles para cá, montar uma estrutura de treinamento para esses garotos, desenvolver eles realmente como o atleta de alto rendimento, possibilitando eles uma boa alimentação, obrigando eles a estar, que é óbvio, isso é um compromisso de cada garoto, e nós também, eles têm que estar estudando, e te confesso, Rodrigo, tem muitos pais que já estão nos procurando e confiando nos seus filhos sobre a nossa tutela, entendeu? Falando que se a gente partir desse princípio, que pode ficar despreocupado, que já conhece a maioria das pessoas que faz parte da diretoria, que são pessoas de extrema responsabilidade. Então isso nos traz uma confiança de que muitos meninos desses que estão hoje no projeto, se não agarrar essa oportunidade, se não treinar, se não dedicar realmente, outros de fora virão e vão tomar o lugar deles. Porque esse projeto, ele não consiste só de um trabalho, vamos falar assim, social. A gente tem que aproveitar tudo isso para tirar do atleta aquilo que tem de melhor, e se ele tem essa capacidade, a gente vai realmente desenvolver ele de uma maneira que amanhã a gente possa colocar ele no cenário do futebol nacional.
Inclusive a Geminas acompanhou essas idas para Ribeirão, acompanhou a parte de alimentação, que teve um almoço na Frangonete para todos os atletas, para saírem aqui alimentados, para poderem jogar. Os meninos de Guaranésia, a gente tem contato com eles, que é do pessoal do Pelezinho, do Instituto. Adoraram também, falaram que foram no McDonald's depois do primeiro jogo. Adoraram a estrutura lá, fantástica. E isso foi a grande vitrine, né, Carlinho? Você acha que... O que foi esse campeonato Coca-Cola para a Esportiva de Guaxupé hoje? E em relação até aos meninos que viram alguma coisa diferenciada? Bom, primeiro eu uso falar o seguinte, eu tenho o hábito de que eu tenho que tratar as crianças, os filhos, que mesmo que não sejam meus amigos, como eu trato meu filho. Se eu quero que meu filho seja bem tratado pelas pessoas que eu não tenho um relacionamento, eu tenho que tratar os filhos dos outros também. E criança sempre foi minha paixão. Daqueles meninos ali, qual que não sonha ser um jogador de futebol? Assim como eu sonhei, assim como muitos outros sonharam. E eu comecei a perceber neles que eles sentiram assim, uma segurança, uma coisa diferente na questão, na hora que nós apresentou toda a parte de logística, de uma boa viagem, de uma boa alimentação, de um bom lanche, de um bom tratamento, um tratamento com respeito, com carinho, com muita atenção, dando liberdade e sem cobrar nada, porque é o que eu falei para eles. Vocês estão aqui para jogar o futebol moleque, vocês estão aqui para brincar, nós não vamos exigir e cobrar nada de vocês, porque é um projeto que está iniciando, entendeu? Mas eu tenho convicção de que muitos garotos de Guaxupé, assim como muitos de Guaranésia, que estão dentro desse projeto hoje, defendendo o nome de Guaxupé, lá dentro de Ribeirão Preto, eu não me hesito em falar de que, com toda a convicção desse projeto, no mínimo 5 atletas, 6 atletas, eu tenho certeza absoluta que dentro de 5 anos eles estão preparados para defender a Sociedade Esportiva Guaxupé quando tiver com 17, 18, 19 anos, e estão preparados para sair para o mercado do mundo do futebol, não só a nível nacional, como a nível internacional. Tanto é a qualidade desses garotos, entendeu? Mas tem que ser trabalhado. Então, realmente, é um nível de um campeonato que nos chamou a atenção. Chegamos lá, vimos todo o amparato da Coca-Cola nos recebendo, e eles também ficaram surpresos da maneira que nós nos apresentamos, entendeu? Tanto é que, em termos de estrutura, hoje a gente foi apelidado lá de Barcelona. Tanto é que está no próprio Face, tem um comentário do treinador que ganhou de nós a semana passada de 2-0, falou que ganhou de uma das melhores equipes da competição, com a melhor estrutura da competição. Aí você pode me perguntar, mas por que desse resultado? Porque eu não sei se você tem conhecimento, mas se não me engano foi em Tambaú ou Itaú de Minas, os garotos jogou futebol de salão na terça, na quarta, na quinta, na sexta, para viajar no sábado para jogar futebol. Chegou lá, a molecada estava tudo com a perna travada. Mas moleque, acontece isso? É óbvio que acontece. Eles já não têm uma alimentação tão consistente a nível de que ter essa estrutura para eles comportar tantos jogos dentro da semana. E ele sente realmente um calor enorme dentro de Ribeirão Preto, entendeu? A gente entendeu tudo isso, entende tudo isso, não existe cobrança, mas ao longo do tempo o que a gente quer corrigir é justamente isso. O Manel, o Pedro, o Paulo, o Joaquim vai fazer parte do projeto, ele tem que definir se ele quer o projeto Sociedade Esportiva Guaxupé, ou se ele quer o projeto lá da Guaranésia, ou se ele quer o projeto lá do Césio, ou se ele quer o projeto do Clube Operário, ou se ele quer o projeto lá do Guaxupé Country Club, ou se ele quer o projeto do Mogiano, do Planaltim. Então nós temos que definir. Por que definir? Porque a gente está procurando, dentro desse contexto, toda a documentação necessária para que o atleta seja vinculado com a Sociedade Esportiva Guaxupé. Se amanhã ele for um atleta realmente de referência, de top do Brasil, toda a transação que foi efetivada em cima desse garoto, a Sociedade Esportiva Guaxupé tem uma participação no resultado de negociação. Até entendeu? Com o nível de receita para... Exatamente. Até para o próprio projeto, né? Então a gente está tomando todo o cuidado necessário, mas eu não me hesito em falar que se derem oportunidade, se a população de Guaxupé entender o recado, o que a gente quer passar, o que a gente quer montar, o que a gente quer estruturar, não é para o ano que vem, não é para 2015. Isso aí é um projeto, no mínimo, que vai começar a colher resultado, é daqui 4 anos, 5 anos. Mas eu confio plenamente no resultado satisfatório. Tanto é que nessa ida nossa para Orlando, para os Estados Unidos, possivelmente, não estou falando, não estou bancando isso,
mas possivelmente já viaja um garoto conosco já para fazer um intercâmbio com os Estados Unidos. E esse já vai para ficar, entendeu? E ele não faz parte do projeto hoje da Sociedade Esportiva Guaxupé. Ele é um garoto diferenciado que nós descobrimos lá em Nova Resende, que veio e treinou contra nós aqui e que me chamou a atenção. Então já conversei com a família, nós já entramos em contato em Orlando, já conversamos com os diretores do Orlando City, que faz parte de um contexto que o dono do Orlando City é brasileiro, é um carioca, e nós está levando muitas pessoas do Brasil para trabalhar lá, e que a gente está muito afinado nesse contexto. Repito, eu sou sonhador, se a gente levar esse garoto para lá, eu tenho plena convicção que esse garoto vai ficar e vai abrir as portas, as fronteiras realmente para a Sociedade Esportiva Guaxupé e para todo o projeto nosso. E a gente costuma ver aqui no cenário esportivo do nosso município que as coisas sempre giram em torno das mesmas pessoas trabalhando no esporte. O Diguita, o Alemão, o Carlinho Português, Marcos Bulé, Mara Borges, Silvinho, que trabalhava com o vôlei. É sempre o mesmo grupinho entrando um ou outro. Numa das entrevistas da Sociedade Esportiva Guaxupé surgiu uma nova pessoa, a gente viu ele como diretor de marketing, eu acho que é Jorge Reis. Perfeito. Qual que é o papel dele? Ele é diretor de marketing, o que ele desenvolve, qual que é a ajuda que ele está dando para a esportiva? Bom, primeiramente eu já tenho contato com ele, não de longos anos, mas sempre colocando que se um dia eu pegasse a Sociedade Esportiva Guaxupé, ele tinha algo interessante para nos oferecer. Principalmente se eu estivesse à frente da Sociedade Esportiva Guaxupé. Assim que eu assumi, ele me procurou, falando que tinha alguns contatos, que poderia ser muito útil à cidade de Guaxupé, não propriamente só o projeto. E eu disse a ele que tem que ser uma coisa com muita fidelidade, com os pés no chão, que não podemos pisar a passos longos, mas que a gente tem que fazer uma coisa diferenciada. E ele se colocou à disposição e começou a buscar essa interação com algumas grandes empresas fora de Guaxupé, e que no qual tem dado o resultado que a gente precisa, que o projeto precisa, que a Sociedade Esportiva Guaxupé precisa, que a cidade precisa, que são investidores em potencial de outros estados, entendeu? Que são multinacionais, tanto é que hoje tem uma marca muito forte na camisa da Sociedade Esportiva Guaxupé, que é o projeto Tigers da Fiat, que inclusive já mandou um e-mail de agradecimento pelo tanto que a gente tem divulgado a marca Fiat e já se colocando à disposição em fazer parceria em outros projetos. Nós já temos assegurado de uma cervejaria toda a parte estrutural da ida para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, se o convite for efetuado, e essa busca é através dele, e assim como outros contatos. O contato do Orlando City é através dele, com o gestor do Orlando City, que é um carioca, entendeu? Uma pessoa que começou um projeto dentro do Rio de Janeiro com um valor de R$20 mil, com um cheque especial, um rapaz de 41 anos, e que vendeu depois a franquia dele por 877 milhões, e foi lá e comprou o Orlando City, na onde agora eles começam a construir um estádio de 160 milhões de dólares. Projeto gigante. Não, então. Hoje ele é tido como modelo de gestor dentro do futebol e não é da área esportiva, ele é da área educacional. Então você vê como que o brasileiro se dá bem dentro dessa área e se dá bem lá fora. Então o que eu acho interessante em tudo isso é que lá fora a gente vê as coisas sérias. Os poucos contatos que a gente está tendo fora do país, a gente vê que é coisa séria. E os muitos contatos que eu tive dentro do país, muito poucos querem coisas sérias. Então o pessoal fala assim, como até um postou no Facebook meu, né? Pô, não está participando nem do Campeonato Mineiro, está pensando em jogar lá fora, e tal, entendeu? Mas não é, eu sou sonhador, e sonhar com um colchão no chão, ou sonhar com um colchão numa cama mais alta possível, o sonho é o mesmo. Só que eu sou um sonhador e corro atrás dos meus sonhos. Foi assim na minha vida profissional, foi assim na minha vida afetiva, minha vida familiar, na minha vida dentro das buscas que eu tive dentro do esporte. E te falo, Deus foi muito generoso comigo em tudo, porque tudo aquilo que eu busquei eu consegui. Mas eu consegui através de luta, através de persistência, com muita gente às vezes colocando obstáculos na frente, a gente superando de uma maneira ou de outra. Hoje muitos falam assim, mas o português pegou a esportiva, lá o balineiro como é que já branqueou, como é que está mais enrugadinho, realmente branqueia e enruga, porque a cobrança é muito grande.
Mas eu tenho muita confiança em Deus principalmente, porque a gente está fazendo as coisas às claras, fazendo uma coisa para a comunidade de Guaxupé, para a nossa região, para dar visibilidade para a nossa cidade, para a Sociedade Esportiva Guaxupé, para levar o nome dela, que já é conhecido em Minas, que não precisa ter esse trabalho todo dentro de Minas Gerais, mas é para o cenário nacional, para o cenário paulista, para o cenário nacional, para o cenário internacional. Então, dessa possibilidade da gente estar indo aí, num curto espaço de tempo, para os Estados Unidos, estreitar essa relação, e eu tenho certeza que este garoto que possivelmente estará indo conosco para lá, eu acho que vai ser a primeira grande tacada nossa na questão desse intercâmbio, entendeu? E é um menino de muito potencial, pode ter certeza disso, e através disso aí a gente está muito motivado realmente a trabalhar. Carlinho, projeto pro ano que vem. Papelada deu tudo certo, estamos tranquilos, se Deus quiser, tudo a casa arrumada. Qual que é o grande projeto, já pensando, porque esse ano agora está acabando, né? Não tem muito mais, temos alguns campeonatos, algumas novidades, acho que o bicho pega o ano que vem mesmo. Primeiramente a gente tem que encerrar o ano em busca de parcerias. O ano que vem é ano de Copa do Mundo, a gente tem várias empresas pedindo para que a gente formule os nossos projetos, as nossas propostas, os nossos pedidos até novembro, porque o ano que vem é um ano curto, entendeu? Mas dentro dessa possibilidade de sucesso, dentro do que a gente já está encaminhando para algumas empresas, é óbvio que a gente quer colocar o futebol profissional em evidência novamente, seja ele na Copa Record, seja ele no Campeonato Mineiro. A gente tem em abril o início do Campeonato de Juniores Mineiro, que a gente tem a intenção já de estar participando. Então, para o ano que vem, eu acho que vai ser um ano mais light para nós, que está à frente da esportiva, desde que esteja tudo regularizado. Porque a gente está mostrando um trabalho de perseverança, de consistência, de clareza nas coisas, com o objetivo realmente de mostrar algo diferenciado para a nossa cidade. Então eu acredito muito, não só na busca de parceiros fora do nosso município, mas na hora que as coisas engrenarem realmente, eu acredito na nossa força, na intenção das nossas empresas estar estendendo também esse aval dentro desse projeto e estar nos fortalecendo ainda mais. Então eu acredito muito em parceiros e em muitas atividades para a Sociedade Esportiva Guaxupé o ano que vem. A gente deu uma pincelada, falou um pouco do futebol profissional, que é o grande anseio de toda a torcida, para eles ficarem mais tranquilos. Futebol profissional e esportiva. Vai ter, não vai ter, vai funcionar, não vai funcionar? É isso que eu te falei, o desejo é muito grande. Mas tudo pensado. Eu não vou fazer futebol profissional para alegrar meia dúzia de torcedor. Se a gente for participar do Campeonato Mineiro no ano que vem, se o campeonato custar 300 mil reais, se a gente fizer uma projeção de gasto, vai ser 300 mil reais, e a gente tiver a garantia de 295, tiver faltando 5 mil reais, você pode ter certeza que nós estamos fora. Porque eu não vou colocar o meu nome a risco, eu tenho responsabilidade com cada nome que faz parte do grupo de diretores, entendeu? Mas é o grande sonho do torcedor e o grande sonho meu. E eu acho, assim, uma possibilidade muito grande da gente estar participando, e estar participando dentro de uma margem de segurança muito grande, com uma grande equipe, sendo bem representada, com uma equipe a nível de subir realmente de divisão, entendeu? Tanto é que os contatos já estão sendo feitos. O ano passado nós tivemos um contato com o pessoal que o João Carlos estava dirigindo, em Patrocínio. Agora nós já estamos contactando o pessoal que, se não me engano, está em primeiro lugar na competição, que é o FUNORTE, um dos primeiros colocados, vendo a possibilidade de quanto que fica essa equipe para estar nos representando. Mas, lógico, tem que ser uma coisa que caiba dentro do nosso projeto, dentro do nosso orçamento. E estamos trabalhando para isso, entendeu? Estamos trabalhando, não só eu como diretor de marketing, como outros diretores, dentro dessa possibilidade. A única coisa que eu posso garantir é que loucura nós não vamos fazer. Quando nós entregamos a esportiva, se é que nós vamos entregar, porque eu tenho o anseio ainda de ser reeleito para que dê sequência a esse projeto, a gente vai entregar ela com uma situação bem diferente do que eu peguei.
com um caminho começado, já caminhado um bom pedaço dele, com uma estrutura previamente montada, com uma visibilidade maior, com uma confiança maior das pessoas que querem investir na Sociedade Esportiva Guaxupé, com um interesse maior, não só como torcedor, mas talvez como até torcedores e investidores dentro dos projetos, entendeu? Então a gente tem esse sonho, sim, de estar participando, porque é o desejo do torcedor maior da Sociedade Esportiva Guaxupé é o futebol profissional. Só que a gente vai fazer ele com responsabilidade. Tanto é que o nosso lema é MTT, moralização, trabalho e transparência. Então a parte de moralização seria a efetivação de acertar toda essa parte documental, que está na iminência de estar tudo zerado. O trabalho, a gente já está trabalhando muito nas questões, as pessoas não sabem, me cobram muito, mas eu nem falo, mas a gente está trabalhando muito em busca de parceiros, em busca de recurso, em busca de campeonatos dentro da região ou fora da região, para que a gente esteja participando com os projetos. Já tive o interesse em estar contactando todas as equipes que fazem parte da 3ª divisão do futebol mineiro, para que a gente possa sentar todos juntos, discutir um modelo de campeonato diferente para os próximos anos, aonde a federação possa ser realmente a nossa parceira, porque até então ela não é nossa parceira. A gente está tentando moldar o Campeonato Mineiro, a ideia, levar essa ideia de moldar o Campeonato Mineiro dentro do que é o Campeonato Mato-Grossense, aonde você pega a Sociedade Esportiva Guaxupé dentro de uma fase onde ela joga 5 jogos dentro da cidade, dentro do seu município, dentro do seu campo, que tem um custo de borderô de R$5.000 por partida, que dá R$25.000. Então, vezes 10, que são as outras equipes, a Esportiva mais 9, são 250 mil. Então faz um mapeamento até quando ela vai, se ela for na última fase, quanto que dá isso? Vai dar 300, 400, 500 mil. Então a federação levar a venda desse produto para qualquer empresa dentro de Minas Gerais, o ACEMIG, o Acopaz, o AFIT, para que seja amenizada essas custas para as equipes. Obrigatoriamente, todas as equipes têm a responsabilidade de usar a marca dessa empresa que está patrocinando a parte estrutural, a parte de arbitragem. Consequentemente, como a Federação Mato-Grossense faz também, a questões de logística, quando se refere em questões de almoço e de estadia de hotéis, eles buscam outros parceiros e vendem da mesma maneira. Então você coloca placa de publicidade, você coloca as marcas no uniforme, e eu acho que quem ganha com isso será as equipes do futebol mineiro, principalmente as equipes muito sofridas, que é da 3ª divisão, que tem pouca visibilidade, que tem pouco apoio pela federação, que tem pouco apoio pelos investimentos das grandes empresas, e que eu acho que a federação é o mínimo que ela poderia fazer, porque nada mais nada menos a 3ª divisão seria o sustento da 2ª divisão e principalmente da 1ª divisão nossa, mudando o cenário do nosso futebol, aonde obrigatoriamente teria que ser como São Paulo, não atuar jogadores dentro da 3ª divisão acima de 23 anos, para que a gente possa ser um elo também de fortalecimento das grandes equipes mineiras, de América, de Cruzeiro, de Atlético, onde essas equipes poderiam estar até investindo dentro dessa divisão e tendo a preferência na compra de qualquer atleta que esteja vinculado a essas equipes, entendeu? Então a preocupação nossa não é só com relação à Sociedade Esportiva Guaxupé, é a maneira que hoje está sendo disputado, que está sendo moldado a nossa 3ª divisão. Tanto é que você viu a situação que está o Esportivo de Passos, uma cidade com uma trajetória brilhante dentro do cenário esportivo mineiro, de renome, entraram meio afoitamente, como eles queriam que eu fizesse este ano, e a gente tem que ter responsabilidade, tem que pensar muito bem pensado. Então a gente quer fazer um trabalho diferente, mas não é só para a Sociedade Esportiva Guaxupé. A gente quer levar uma proposta diferente para o futebol mineiro, que está, tirando Atlético e Cruzeiro, está numa decadência tremenda. Você pega o público hoje desses campeonatos aí, 50, 60, 100 pessoas, renda de 400, 500, 600 reais, sendo que o borderô de cada jogo dentro das suas cidades fica no mínimo R$5.000. Então, dentro desse modelo, é inviável o futebol profissional mineiro. Dentro desse modelo, é muito difícil nós de Guaxupé, aonde tem uma participação muito grande dos seus torcedores, de ter sucesso dentro de uma competição. Se a gente não buscar parceiros fortes, se torna inviável.
Então, a nossa ideia realmente é buscar essas equipes, estar sentando, apresentando um projeto diferenciado e oferecendo esse projeto para a federação, para que a gente tenha um fortalecimento de todas as equipes de Minas Gerais e que possa dar um pouco mais de visibilidade, mais de interesse dentro do campeonato de 3ª divisão, que não é o lugar que a Esportiva vai ficar, não. Você pode ter certeza que futuramente a Esportiva vai estar na 2ª divisão, na sua poltrona de frente, do qual ela nunca deveria ter saído. Porém, 1ª divisão para nós, a parte estrutural nossa, eu acho que não aceita isso, que não cabe isso. A questão política nossa, não digo em termos da cidade, eu digo em termos de interesse da Federação Mineira, eu não vejo o interesse deles em ter a Sociedade Esportiva Guaxupé na 1ª divisão, entendeu? Então, vamos sonhar passo a passo. Primeiramente, fazer uma boa participação, se possível, dentro da 3ª divisão, e dentro de um projeto bem elaborado, a gente subir para a 2ª divisão, e tomara que a gente permaneça lá por algum tempo, para que a gente crie uma consistência, uma independência, para galgar a 1ª divisão. Porque é muito mais difícil você permanecer na 1ª divisão do que você chegar até ela, na realidade. Entendeu? Porque ela é dispendiosa. A 3ª é dispendiosa, a 2ª é mais dispendiosa e a 1ª é mais dispendiosa. Numa cidade que não tem muito recurso, que não dá essa visibilidade toda de amparo necessário para o futebol profissional dentro desses moldes, não é viável. Então a gente está procurando uma situação diferenciada onde todos ganham, não é só a Sociedade Esportiva Guaxupé, não. Então é isso, internauta. Vocês puderam observar, então, podem ficar tranquilos, o trabalho profissional vai chegar. Mas vai chegar aí dentro de todo um trabalho bem elaborado, como trajando, né, um caminho devagar, como deve ser feito, sem nenhuma loucura. Bem mineiramente. Chegar devagarzinho, pelas beiradas. Comendo pelas beiradas, devagarinho, as coisas pensadas. Separa no meio da estrada, tira um cochilão numa sombra de uma árvore, entendeu? Mas que vai chegar o seu momento e vai chegar forte. Você pode ter certeza disso. Então, aí, para tranquilizar todos os torcedores aí, pode ficar tranquilo. Assim que a Sociedade Esportiva Guaxupé tiver estrutura para poder estar competindo, com certeza vai ser bem representada. Carlinhos, gostaria de agradecer a sua presença aí na nossa inauguração, nosso primeiro programa. Está convidado aqui para sempre dar as notícias, os furos de notícia principalmente aí, estamos sempre correndo atrás de vocês. E abrir espaço aí para as considerações finais, se ficou algum assunto que a gente não tocou, alguma coisa que você queira falar para os torcedores e para nossos internautas aí. Deixar um abraço a todos, né? A certeza de que o trabalho está sendo bem feito, a dedicação está sendo enorme, não é só pela parte da presidência, não, de todos os membros que estão trabalhando, a preocupação em fazer as coisas corretamente, o interesse do próprio poder público, do prefeito municipal, em estar dentro da torcida, que não pode ter interferência direta dentro das coisas que está acontecendo na Sociedade Esportiva Guaxupé, mas ele tem um interesse em que a gente legalize tudo isso para que a gente possa diminuir esse caminho, que esse caminho fique menos distante para nós, efetuar realmente esse grande sonho, essa grande realização. Enfim, trazer para o torcedor principalmente, que ele fique bem tranquilo, que ele venha somar conosco. A gente está precisando muito dele nesse momento, mas da confiança dele, do apoio dele, dele entender que todo esse processo que a gente está fazendo é necessário, ele é sadio para a vida da Sociedade Esportiva Guaxupé. Se não for dessa maneira, infelizmente vai passar mais 10, mais 60 anos, a Esportiva vai viver todo esse passado de 60 anos atrás. Com glórias, sim, mas sem uma condição de dar seguimento, de dar continuidade num grande trabalho, entendeu? O que a gente está tentando fazer é preparar um terreno, é jogar a sementinha, é começar a jogar muito adubo, muita água, para que essa planta possa germinar com força, para que essa árvore realmente possa futuramente estar nos dando boas flores, bons frutos, e que a gente possa colher sim, com a maior naturalidade, com a maior certeza, convicção de que os frutos que a gente está colhendo são frutos bem preparados, são frutos realmente de muita qualidade. Então eu quero deixar essa segurança para todos os torcedores, agradecer você. Que é isso, Carlinhos, sempre bem-vindo aqui.
foi sempre parceiro, né? Apesar que a gente não tem tanto tempo assim de conhecimento dentro do esporte, mas o que eu ouço falar de você são coisas bem positivas e isso fortalece muito também essa ligação nossa, você dentro do esporte, com essa busca também constante de estar fortalecendo não só o Guaxupé como a região e poder realmente contar com o apoio de vocês e ter essa felicidade de estar trazendo em primeira mão para vocês o que está acontecendo realmente, assim, com muita novidade, inclusive novidades que aconteceram hoje de concreto, e poder passar isso para vocês em primeira mão. Então, eu quero deixar assim, um abraço para todos vocês aqui da emissora, né, da Geminas. Quando precisar que a gente venha, é só efetivar o convite, ou efetivar o convite a qualquer garoto, ou qualquer outro diretor, ou qualquer membro da comissão técnica. Eu tenho certeza que eles virão aqui com o maior prazer, não só aqui, como qualquer outra emissora, ou imprensa escrita, falada, televisada. A gente vem com prazer, porque a gente tem que levar realmente ao conhecimento de todos os torcedores o que está acontecendo com a Sociedade Esportiva Guaxupé, e é isso que a gente precisa. Trazer para dentro da casa de cada torcedor aquilo que está acontecendo. Vocês me deram essa oportunidade, espero que eles saibam aproveitar bem esse momento de fazer essa análise realmente de tudo que está acontecendo, de tudo que pode acontecer, e que eles venham conosco a somar dentro desse projeto. Eu ainda tenho um grande sonho de ver o Carlos Costa Monteiro repleto de torcedores, e eles fazendo parte desse processo muito diretamente, entendeu? Cada um com o seu compromisso, com a sua responsabilidade, que as coisas têm que ser diferentes, que cada um deles é responsável pelo sucesso da Sociedade Esportiva Guaxupé. Eles não podem jogar a responsabilidade para um presidente, para 40 diretores, não. Cada um de nós, cada um da nossa região que gosta realmente da Sociedade Esportiva Guaxupé, agora é o momento de ser provado isso. Se a gente quer fazer ela grande, o torcedor tem que ser o primeiro a ser grande e trazer essa confiança para junto da gente, e vamos que vamos, porque eu tenho certeza no que as coisas que virão futuramente são coisas promissoras. É isso aí, internauta. Eu agradeço a audiência de vocês. Já fica, inclusive, o convite para os próximos programas, que serão assim, um bate-papo descontraído, falando do esporte e o que vem acontecendo aqui em Guaxupé e região. Me despeço de todos com um grande abraço e até mais.